E aí, pessoal, vamos falar sobre Rhodiola rosea, um fitoterápico, um adaptógeno, que ele é um suplemento que tem consolidadas evidências científicas e mesmo assim não é tão utilizado, não é tão suplementado nos dias de hoje. Eu falo que às vezes o marketing por trás não mostra tanto dos seus benefícios citados. Então, quando a gente fala sobre um adaptógeno, é basicamente que nós podemos citar, podemos exemplificar, que é o tema do vídeo, que é a Rhodiola rosea, é basicamente um componente que, quando ingerido, quando suplementado, ele consegue aumentar a resistência do seu organismo sem necessariamente influenciar na fisiologia dele. Então, ele é um componente que ele vai trazer principalmente benefícios ao seu corpo sem influenciar nas atividades que ocorrem no seu próprio corpo, tá bom? Então, quando você pensa sobre dosagens relacionadas sobre rhodiola rósea, varia muito de acordo com a literatura. Tem estudos que mostram 50 miligramas por dia, 700 miligramas por dia. As dosagens mais usuais são mais ou menos em torno de 200 a 300 miligramas por dia. Você poderia suplementar, por exemplo, duas vezes ao longo do dia de 150 miligramas, mas tem evidências chegando, por exemplo, a 1.500 miligramas de rhodiola rósea por dia e alguns utilizam como base a quantidade em quilo de peso, no caso, uma quantidade semelhante até mesmo à cafeína, com 3 miligramas de rhodiola rosa por cada quilo de peso por dia. Então, se você for, por exemplo, um nutricionista, ou você conseguir, por exemplo, prescrever uma fórmula, um farmacêutico, por exemplo, você simplesmente poderia escrever rhodiola rosa L e coloca a quantidade em miligrama que a gente está falando. No caso aqui, cito, por exemplo, 300 miligramas. E caso você não tenha esse favor da prescrição, você consegue comprar esse produto pronto com uma certa facilidade na própria internet. Cito, por exemplo, aqui da Oficial Pharma, que foi o primeiro link que eu encontrei quando eu joguei no Google, mostrando uma dosagem aqui de 300 miligramas, que está dentro mais ou menos do padrão, para conseguir extrair os benefícios, tá bom? E quando a gente pensa sobre os benefícios da rhodiola rósea, que a gente pode falar? Porque agora você sabe mais ou menos o que ele é, né? Que no caso é um adaptógeno, você sabe sobre as dosagens, agora você tem que ver se vale a pena o investimento. E quando você pensa, então, o primeiro fator, o primeiro sintoma que nós podemos citar é uma fadiga, uma letargia, um cansaço excessivo que, consequentemente, vai reduzir a sua capacidade produtiva, ou seja, de você fazer as suas atividades básicas. E poderia ter essa condição, esse sintoma pode ter sido ocasionado, às vezes, por noites mal dormidas, por desnutrição, por fatores desencadeadores de estresse ou, por exemplo, dores de cabeça. Quando é feita a suplementação de rhodiola rósea, foi verificado que, já que ele promove uma resistência ao organismo, independente da causa citada, ele foi verificado uma melhora da capacidade de trabalho que você tem ao longo do seu dia. Então, ele poderia ser um suplemento bem utilizado se você sente essa letargia, essa fadiga e ainda estar investigando qual seria a possível causa desse problema. Então, aqui para mostrar alguns exemplos, mostro, por exemplo, em trabalhadores noturnos, 56 indivíduos que foram suplementados durante 14 dias com rhodiola rósea, 170 miligramas por dia. Após esses 14 dias de suplementação, em comparação ao grupo placebo, esses trabalhadores noturnos conseguiram verificar o melhor score em atenção, em pensamento, ou seja, em questão ágil relacionado sobre principalmente a memória de curto prazo, melhorando a capacidade auditiva e visual, ou seja, mais velocidade nessa interpretação de informação, podendo então ser bem interessante, uma suplementação bem-vinda, não apenas no abuso da cafeína, mas para te manter atento ao longo dessa jornada de trabalho e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de produção ao longo desse dia. Aqui no caso em específico foi 170 miligramas por dia. Um outro estudo aqui foi feito em estudantes de medicina que estavam naquela fase da necessidade de decorar informação para testes, para prova, para simplesmente associar uma faculdade que acaba sendo integral, mas uma jornada muito longa e extensa de estudos. 40 estudantes de medicina, ao serem suplementados rhodiola rosa por 50 miligramas duas vezes ao dia, ou seja, uma dosagem simples e pequena de 100 miligramas por dia durante 20 dias,
conseguiram melhorar a performance e o desempenho intelectual ao longo dessa jornada de suplementação. Depois repetiram esse mesmo exame, aumentando a dosagem para 660 miligramas e também conseguiram encontrar benefícios não tão extras relacionados sobre a dosagem de 100 miligramas, mas ambas as dosagens aparentaram ser seguras nesse desenvolvimento cognitivo, melhorando principalmente a concentração, a atenção e a consolidação das informações experienciadas ao longo desse dia, para conseguirem converter então em conhecimento. Aqui, um sintoma muito comum que acomete grande parte da população, não digo grande parte, mas é algo que está acontecendo, é o famoso burnout, né? É uma questão que é um estresse muito mais intensificado, um esgotamento, principalmente da capacidade produtiva. Então você se sente mais letárgico, é como se tudo estivesse amplificado, até sua irritabilidade, você fica muito mais sensível ao estresse. E foi verificado de 330 indivíduos diagnosticados como estados de burnout durante 8 semanas quando foi feita a suplementação de rhodiola rósea. Aqui no caso, 576 miligramas por dia, poderia colocar 600 miligramas por dia, foi verificado que esses indivíduos em específicos conseguiram reduzir drasticamente, na verdade a palavra certa seria significativamente, os sintomas associados ao burnout. Então, pode ser um bom suplemento, um bom adaptógeno para ser incluso em indivíduos que sofrem dessa condição. Quando a gente pensa sobre problemas, alterações comportamentais, um que está bem presente, intenso e consolidado na sociedade acaba sendo sobre ansiedade. E aqui foi verificado, por exemplo, que a suplementação numa amostragem até que pequena, 10 indivíduos ansiosos durante 10 semanas, ou seja, uma suplementação mais crônica de rhodiola rósea, numa dosagem de 340 miligramas por dia, foi verificado que nesses 10 indivíduos estudados, a suplementação conseguiu reduzir significativamente as respostas a essa ansiedade. Não é que ele simplesmente tratou e curou essa ansiedade, mas conseguiu ser um sinérgico nesse tratamento para reduzir essa intensidade dessa condição, além de favorecer também componentes e proteção para essa ansiedade não desenvolver por uma depressão que acaba sendo bem comum. E quando a gente fala sobre depressão, também tem artigos sobre depressão relacionados sobre rhodiola rósea. Aqui em um estudo em específico, 90 indivíduos durante 12 semanas foram divididos em três grupos. O grupo que suplementou rhodiola rósea 340 miligramas por dia, o grupo que tomou o dobro dessa dose, ou seja, 680 miligramas por dia, ou seja, duas tomadas de 340 miligramas pela manhã e antes de dormir, e um grupo placebo que estava lá só para ser realmente o grupo que vai controlar para verificar se houve avanços ou não. Após 12 semanas, foi verificado que o único grupo que não teve melhoras nos sintomas associados à depressão foi o grupo placebo, mostrando então efeitos significativos na redução, principalmente de uma depressão leve e moderada, quando é feita a suplementação de rhodiola rósea. E um dos mecanismos citados foi principalmente por uma maior captação de serotonina, elevando os níveis desse neurotransmissor, então ainda como auxílio conseguiu melhorar a qualidade do sono desses indivíduos que fizeram a suplementação de rhodiola rósea, tá bom? Além de melhorar a insônia, além de melhorar a concentração, memória, porque é uma via que ela envolve diversas cascatas no seu corpo. Interessante ressaltar também que a rhodiola rosa, por ela ser principalmente um antioxidante, ela consegue garantir uma biogênese mitocondrial, ou seja, melhorar principalmente a quantidade de mitocôndrias que você tem no seu corpo e também consegue melhorar e potencializar a função dela. E uma das funções da mitocôndria é fazer energia, que nós conhecemos na biologia como ATP, talvez você lembre dessa palavra nas suas aulas de biologia. E foi verificado que a rhodiola rosa, a suplementação dela, conseguiu garantir uma maior ressíntese de ATP, ou seja, conseguiu garantir uma maior recriação, uma renovação dessa energia, então deixou com você com mais energia ao longo desse dia. E quando você pensa sobre energia, sobre ATP, eu penso principalmente sobre desempenho esportivo e também existe aplicabilidade sobre a rhodiola rosa no exercício físico. Podemos citar aqui, por exemplo, a suplementação de 500 miligramas de rhodiola rósea que foram suplementadas como um pré-treino
30 minutos antes desse exercício físico. E foi verificado nesses indivíduos, ao serem feitos o exercício conhecido como supino, a suplementação conseguiu aumentar a velocidade das repetições, ou seja, promovendo principalmente uma resistência a exercícios explosivos. E falar assim, se ele conseguiu melhorar essa velocidade, vamos submeter esses indivíduos a, por exemplo, um exercício como se fosse uma bicicleta, numa intensidade, num sprint muito alto, tentando elevar principalmente a frequência cardíaca desses indivíduos para verificar sobre a percepção de esforço. E foi verificado que a suplementação de 500 miligramas 30 minutos antes desse exercício físico conseguiu reduzir essa frequência cardíaca, conseguiu reduzir essa percepção principalmente de fadiga. Então também é um suplemento que consegue auxiliar principalmente nessas atividades que envolvem uma certa explosão. E quando você pensa sobre exercício físico, não apenas relacionado sobre uma menor percepção de fadiga, a suplementação de rhodiola rosa também conseguiu melhorar a cognição desses indivíduos, melhorando então a concentração, o alerta, na questão tanto visual como auditiva, como já anteriormente citados, que também são sinérgicos para melhorar a capacidade e o desempenho esportivo desses indivíduos, além também de ser verificado que a suplementação pré-exercício de rhodiola rosa conseguiu reduzir marcadores de dano muscular pós essa atividade física, como por exemplo o CK. Tá bom? Então ele consegue melhorar tanto o desempenho como também auxiliar na recuperação esportiva. E aqui só para não estender muito o vídeo, já que a rhodiola rosa ela também tem efeitos anti-inflamatórios e efeitos antioxidantes por diversos mecanismos, ele tem basicamente uma aplicabilidade no seu corpo inteiro, e cito aqui duas em específicos que foi verificado que a suplementação de rhodiola rosa, além de melhorar todo esse fator cognitivo, além de melhorar todo esse desempenho esportivo, ele conseguiu também melhorar e garantir uma boa saúde do seu coração, reduzindo principalmente marcadores inflamatórios, no caso aqui em específico estudado foi o PCR, e também conseguiu melhorar a fertilidade desses indivíduos, tá bom? Então, dos suplementos disponíveis no mercado, a rhodiola rosa, de acordo com as evidências científicas citadas, é um suplemento, é um adaptógeno, é um fitoterápico. Ele tem uma certa consolidação na literatura e deveria ser utilizado quando necessário. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.